Bom, eu vou conversar com a Melina e com o Frederico, que são do Moinhos de Vento aqui em Porto Alegre, um hospital que é padrão, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro. Melina, vocês falaram muito sobre o Lean. O que é o Lean na questão da administração, da busca de gestão eficiente de um hospital? Bom, o Lean é uma oportunidade de identificação de desperdícios. Então, no nosso entendimento, também é uma oportunidade de mudança de cultura. O Lean ele vai identificar basicamente quais são as etapas de um processo em que agregam valor para o paciente. Se agregam, são mantidas. Se não agregam, são retiradas. Identificam etapas que, mesmo não agregando valor para o paciente ou para o cliente final, são necessárias tecnicamente para o processo. E claro que as atividades que não cumprem nem a primeira pergunta nem a segunda perguntas são eliminadas do processo. Nesse sentido, a gente consegue melhorar a produtividade, fazer em menos tempo mais coisas e a gente consegue atender melhor em menos tempo os nossos pacientes. Frederico, e a adoção, digamos assim, o procedimento prático dessas metodologias é fácil de se implantar no hospital? Fácil não é, né? O bom do setor da saúde nos hospitais é que as pessoas querem ajuda, querem ser ajudadas, então não existe uma restrição e o engajamento ele se torna mais fácil, né? A aplicação do Lean, por ele ser simples, com ferramentas mais simples e não tão complexas, o uso da estatística até descritiva em alguns momentos, ela torna mais tangível, mais palpável para o pessoal da linha de frente entender. E como todo mundo se envolve nos processos, nos projetos, acaba com que a aderência seja bastante grande. Então, acaba que não é difícil. Perfeito. Melina, me diz uma coisa. É claro que numa gestão de um hospital, que é um complexo, tem muitas coisas, muitas variáveis, muitos fatores, é preciso ter uma visão de longo prazo. E qual a importância desta visão de longo prazo do ponto de vista estratégico para que se alcance essa tal produtividade e eficiência? Bom, a visão de longo prazo é o ponto de partida. Então, a gente pode ter times Lean, a gente pode ter escritórios de produtividade, a gente pode ter iniciativas de melhoria de processo, mas elas, muito provavelmente, elas não vão ter perpetuidade ou não vão ter impacto de longo prazo se não estiver conectado com a visão da diretoria ou da visão estratégica institucional, como a gente quiser chamar. Então, na nossa discussão estratégica, a gente já discute produtividade neste ambiente estratégico para que dentro dos nossos valores, da visão, missão, a gente tenha a produtividade integrada como um propulsor, como um dos nossos pilares dentro da gestão hospitalar. Frederico, para nós concluir a nossa conversa aqui, que exemplos de melhoria de gestão vocês podem citar no Moinhos de Vento, que são exemplos, claro, para todo hospital que queira se tornar padrão? Bom, de melhoria de gestão, e aí um caso bem prático de Lean é a redução no tempo do processo de alta, por exemplo, que impacta diretamente na eficiência do leito e com ações super simples, né, de acompanhar o paciente após a alta médica até o processo de check-out ou até mesmo trazer o processo de check-out ao paciente e não o contrário. Então, na maioria das vezes, são processos bem simples e que têm um grande impacto na eficiência hospitalar. Bom, o Dr. Luiz Paulo veio falar aqui sobre eficiência de gestão, sobretudo num centro cirúrgico. Dr. Luiz Paulo, que elementos e que fatores existem que têm importância na melhor gestão de um centro cirúrgico? Olha, são muitos elementos, né? A gente não pode desprezar o início, né? Que é a agenda. Acho que a agenda é o fator mais importante, eu diria, porque é onde nasce a necessidade pela cirurgia e a alocação do caso cirúrgico. Então, na verdade, todo o planejamento subsequente nasce em função do que foi planejado no agendamento. Então, eu diria que esse é o principal elemento. Que melhorias, na prática, acontecem a partir dessa presunção aí? Na verdade, eu acho que a questão da alocação das salas, como você planeja, né, a utilização desses recursos que estão disponíveis no hospital, eles vão direcionar o nível de ocupação que você vai ter e, consequentemente, todo o planejamento da instituição para prover os materiais, as pessoas para fazer a cirurgia, os equipamentos, né, e a preparação do paciente para ter uma experiência mais fluida. Doutor, naturalmente nós temos uma cultura que essa cultura muitas vezes é difícil de ser rompida, né, paradigmas de serem quebrados. A rede hospitalar, claro, e cada hospital tem a sua peculiaridade, seus hábitos, muitas vezes imovíveis, que não, são difíceis de romper. Que tipo de procedimentos seriam aconselháveis para isso? Acho que o mais importante é o seguinte, é envolver as pessoas na totalidade. Não basta ter um patrocínio da instituição. Eu acho que a partir do patrocínio você tem que começar a cascatear isso até chegar na equipe que está no dia a dia, né? As pessoas se envolvendo, elas construindo o futuro delas, discutindo uma mudança que vai servir a elas mesmas, isso facilita muito a mudança, né? Quando a gente chega aquele famoso de cima para baixo, o diretor mandou fazer, não funciona, né?
E, na verdade, nós sabemos que a cultura, digamos assim, do trabalhador brasileiro, ela é muito avessa a essas coisas de mudar hábitos, de avançar, de fazer a mudança. Como é que o senhor vê essa mudança, do ponto de vista dessa mudança de hábito e, sobretudo, eu acho mais importante, aí, do comprometimento, né, do trabalhador com essas mudanças, com esses novos métodos? Eu acho que começa com a questão de você prover, na verdade, a visão do benefício, né? E o benefício não é só para o hospital, é para a realidade deles, né? E para ele mesmo também, né? Para ele mesmo, exato. Na verdade, a dinâmica do hospital é um estresse para todo mundo, né? Quando a gente pega uma alta ocupação, um dia que a emergência está cheia, é uma situação caótica para o hospital. A mesma coisa quando você tem uma cirurgia cancelada, o paciente está insatisfeito, o cirurgião. Então, se você consegue, na verdade, mostrar o benefício, esse é o primeiro passo. O segundo passo na verdade, tem um propósito. Você está servindo o paciente, você está melhorando a vida das pessoas. Não pode perder isso de vista, né? Acho que esse elemento é fundamental. E acho que a forma de conduzir isso tem muita aplicação de neurociência, né? Neurolinguística. Então, você precisa trabalhar esses conceitos e fazer sessões assim, de catequização das pessoas, mas para o bem. Não é simplesmente olhar, focar no resultado, mas é na questão de awareness, de gerar a condição de situação do benefício que aquilo vai gerar para todo o ecossistema, né? Doutor, o senhor, claro, tem viajado muito no Brasil, aí sabe de exemplos de redes hospitalares em cada estado. Quais seriam os hospitais assim que o senhor diria que são exemplos nesse quesito? Bom, na verdade, muitas instituições vêm trabalhando nisso. Eu diria que o Albert Einstein, como foi falado aqui hoje mesmo, ele mostrou já uma série de benefícios. O próprio Moinhos de Vento está conseguindo muito bem nessa linha. Eu vejo também o Sírio-Libanês se movimentando fortemente nessa questão. Acho que quando a gente pega esses hospitais que têm um nível de excelência muito alto, eles têm um corpo clínico aberto, isso é um desafio maior, né? E se a gente pensar no outro ambiente, por exemplo, de hospitais de uma rede própria, por exemplo, como hospitais da AMIL, acredito, da Rede DOR, acredito que é uma cultura um pouco mais direcionada a resultado, né? Associada a incentivos mais financeiros e tudo mais. Eu acho que é um misto de mecanismos de incentivo com o propósito de fazer, e eu vejo essas instituições se movimentando de uma maneira ou outra nesse sentido. O Dr. Rogério é diretor do Sírio-Libanês em São Paulo e trouxe aqui questões importantes, a questão da estratégia, da busca de resultados, da eficiência no hospital. Mas isso, doutor, envolve o comprometimento das pessoas. Qual é a experiência de vocês nesse sentido? A gente tem trabalhado fortemente no engajamento e no comprometimento das pessoas em torno dos objetivos. Mas mais do que em torno dos objetivos específicos de um momento ou de outra organização, como eu comentei durante a palestra, os colaboradores do setor de saúde estão neste setor porque ele traz uma missão, ele traz uma possibilidade de contribuir para a sociedade diferentemente do que os outros setores, né? Então, as pessoas e os colaboradores que estão nas nossas organizações estão ávidas para esse comprometimento, estão ávidas para esse engajamento. A gente só precisa trazer as ferramentas e dar a possibilidade para que eles efetivamente contribuam e tenham protagonismo na busca por esses objetivos. E é assim que o Sírio trabalha, né? Então, definindo metas muito claras, construindo essas metas de uma forma compartilhada, dando transparência para os resultados e comemorando sempre aqueles efeitos que foram de sucesso e foram transformadores. Doutor, e nesse processo todo, qual é o papel da comunicação e da transparência? Essa é a peça fundamental, né? Se eu pudesse dizer, acho que são 3 pilares que fazem esse engajamento. Um que é a liderança precisa estar muito engajada e precisa dar vazão e espaço para que as pessoas participem. A comunicação, que é o que dá transparência e que permita com que as pessoas entendam efetivamente o que é prioritário. E por fim, além desses 2, trabalhar toda a parte do engajamento, que é fundamental também. Um grande abraço, parabéns. Muito obrigado, foi um prazer participar desse evento. A doutora Tereza trouxe um caso interessante, um case interessante nesse encontro aqui do Sindiospa e da FEOSUL. Conte-nos para nós quais os objetivos disso, qual a importância disso no processo todo. O case apresentado foi basicamente um case de compra direta de material. Tá? Antigamente, a Sul América trabalhava com a compra de material via hospital. Tá? Como o custo estava muito elevado, certo? E a cadeia de saúde está entrando num mecanismo de colapso, certo? A Sul América quer ser protagonista nessa mudança, tá? E esse é apenas um dos cases, certo? Que a gente vem trabalhando no mercado com bastante sucesso, porque a gente vem conseguindo colocar, certo, o dinheiro da caixinha da saúde no seu local correto. Então, a compra de material, certo, feito direto, certo, nos fabricantes, a um preço justo, um preço igualitário em todo o Brasil, né?
faz com que sobre mais dinheiro na cadeia para ser aplicado nas posições corretas, nas diárias e taxas dos hospitais, na remuneração médica, onde efetivamente esse dinheiro deve estar empregado. Qual é a visão da senhora e da Sul América em relação a esse mercado futuro aí de compra de órteses e próteses? O mercado não está numa situação fácil, tá? Haja visto que a gente tem com frequência visto na mídia situações relatados como máfia de prótese, tá? Só que o mercado quer mudar, tá? Os hospitais, as operadoras e os próprios médicos chegaram a uma etapa atual que todos querem a mudança do modelo. Então, a visão da Sul América e a minha visão própria é que a gente vai ter mudança num curto espaço de tempo, tá? O mercado já caminha para essa modificação no modelo e quiçá, num curto espaço de tempo, a gente possa ter uma melhora nesse processo. Bom, a doutora Adriana é diretora superintendente do Grupo Hospitalar Conceição, aliás, um grupo poderoso aqui no Rio Grande do Sul, né? Que tem uma importância estratégica para a saúde pública do país e, claro, do nosso estado. Adriana, claro que esse processo todo, né, de gestão, de busca de eficiência, mexe muito com vocês também lá no Conceição. Com certeza. Nós estamos num desafio bastante grande em implantar gestão em todas as áreas. Primeiro, para ter a eficácia assistencial, atender as pessoas da melhor forma. E a segunda é a eficácia na gestão administrativa, para a gente ter processos redondos para atender melhor as pessoas e para a gente ter um resultado financeiro positivo para melhor também poder atender as pessoas na comunidade. Eu imagino que um dos desafios que vocês têm, sobretudo em tratando-se de órgão público, né, diz respeito ao comprometimento e à qualificação dos profissionais que trabalham com vocês. Como é que está essa questão da administração das gentes, das pessoas? Certo. Eu acho que seminários como esse fazem a gente refletir de uma forma diferente. A gente visita outras empresas para ver maneiras como comprometer as pessoas a trabalhar de uma forma melhor para trazer melhores resultados. E esse seminário, com a palestra do Círio hoje, libanês, trouxe um outro enfoque. É uma maneira da gente verificar as pessoas e a gestão das pessoas de uma forma diferente. Foi muito positivo.